Fala, guardião, tudo bem? Você que é de 2009, estamos aqui com a apostila do terceiro bimestre de 2020. Espero que vocês estejam bem. A gente não imaginava que ia chegar tão longe assim com essas aulas online, né? Imaginava que voltaríamos já depois da primeira apostila, mas está perto. Em breve estaremos todos juntos de novo. Eu quero que vocês se dirijam agora, como sempre, só para lembrar, porque faz algum tempo, talvez por conta dessas férias online, vocês tenham se esquecido, mas é sempre importante que se dirijam para um canto silencioso da casa de vocês, um canto em que vocês possam ficar sozinhos para meditar na palavra de Deus, que isso é muito importante para a vida de vocês. Vocês não têm noção de como isso vai fazer bem. Separar um tempo para isso num lugar silencioso, que não tem o barulho dos irmãos, dos pais, da televisão, de preferência longe de um celular, de um computador. Na verdade, vocês precisam de um computador para poder assistir ao celular, mas assim, de preferência longe de outra coisa que distraia vocês, para que nós possamos nos concentrar aqui nessa lição. E já colocando já previamente para vocês, já de antes de fazermos, toda a lição, nós teremos seis treinamentos aqui dentro dessa apostila do terceiro bimestre. E em toda a lição eu vou dar uma letra para vocês, para que vocês façam um acróstico no final. Deixa eu ver se a palavra é acróstico mesmo. Eu acho que é, né? Peraí, acróstico. Isso. Um acróstico. E se vocês não sabem o significado, é que eu tava com outra palavra na cabeça, mas se vocês não sabem o significado de acróstico, vocês podem pesquisar depois. No final, eu quero que vocês anotem cada letra de cada lição, porque nós formaremos uma palavra com 6 letras e que será pedida para vocês colocarem aqui nos comentários. Mas já lembrem que no final dessa lição, vocês podem colocar o nome de vocês, o ano. É muito importante que vocês façam isso, porque eu estou acompanhando e vendo quem está participando, o que vocês estão mais gostando. Comentário com a frase que mais marcou, algum comentário sobre o treinamento, podem colocar aqui, ou então mandar para o WhatsApp, que vai aparecer aqui na tela também, que as tias e os tios vão transmitir para a gente. Transmitir para mim, e a gente vai estar seguindo dessa forma até para vocês terem alguma interação, porque senão fica só eu falando, eu só vejo as visualizações aqui no vídeo e eu não sei o que vocês estão gostando, o que mais chamou a atenção, o que vocês estão aprendendo com isso, beleza? No treinamento 1 da apostila, na página 23, espero que vocês tenham a apostila em mãos, nós chegamos a ver a história ali dos guerreiros de Parden, Bonnie, as crianças ali, que elas vão por um cenário diferente. Espero que vocês estejam acompanhando essas histórias durante a semana, porque é uma ilustração que fica mais fácil da gente gravar e entender a lição de hoje. Eles chegam numa diferente clã do distrito e percebem que as pessoas daquelas clãs tinham dificuldade de manter a paz entre si. E o príncipe ensina sobre o reino de Vitae, que é uma alusão ao reino de Deus, né? Como a gente sabe. Ele fala como as emoções e os sentimentos não devem definir as crianças de Vitae. Então, sobre hoje, gostaria que vocês se questionassem. Na verdade, sobre hoje é um pensamento que sempre costuma me vir à cabeça, mas eu acredito que muitos de vocês também pensam sobre isso, é que às vezes a vida não parece fazer muito sentido, né? Eu não sei se vocês já pensaram, ou se vocês já leram um livro da Bíblia que fala muito sobre isso, sobre o sentido da vida, que é Eclesiastes. Procurem na Bíblia de vocês, fica um pouco depois de Salmos, fica depois de Provérbios, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, bem no meio da Bíblia, assim, se vocês abrirem a Bíblia vai ser mais fácil, no meio assim vai ser mais fácil de achar. Esse livro é interessante vocês lerem ele inteiro, ele é curtinho, mas ele traz muitos questionamentos, muitas perguntas sobre o sentido da vida. Será que a vida realmente não... Será que a vida deveria ser do jeito que é? Será que a vida tem algum sentido? As coisas não parecem muito sem sentido. A gente estudar bastante quando é criança, depois quando é adolescente, jovem, para poder trabalhar, ter uma família, ter filhos e depois envelhecer, comprar coisas, morrer, deixar essas coisas que comprou para outras pessoas que virão depois e daqui talvez
30 anos ninguém mais vai lembrar da gente, a não ser que a gente tenha escrito um livro ou tenha sido alguém politicamente importante. Mas será que essas coisas fazem realmente sentido? É meio engraçado, assim, é meio bizarro a gente pensar e se questionar sobre o sentido da vida. E aí, nesse contexto, nessa situação em que as coisas não parecem fazer muito sentido, muitos jovens e adolescentes, a gente vê isso desde a década de 60, no mundo, eles tentam fazer a diferença de uma maneira meio impactante, assim, meio contradizendo as regras sociais, tentando ser diferente, ser uma contracultura, né? Ser uma cultura oposta àquilo tudo que os pais ensinam. Muitas vezes, por quê? Por que eles tentam fazer isso? Porque eles querem marcar o mundo, têm esse sentimento de mudar as coisas que estão aqui, porque eles acham que as coisas não fazem sentido do jeito que estão. Então, nesse meio de querer marcar, de querer ser diferente, na verdade, a gente percebe que as crianças e os adolescentes, os jovens, eles têm, na verdade, um sentido, uma vontade de ter uma identidade própria e não ser aquilo que colocam para elas, não ser aquilo que passam moldado para elas, não quererem ser iguais aos demais, mas ser diferente, ter uma outra característica, algo que chame atenção. O que a Bíblia fala sobre identidade, então? Nós devemos procurar ser contra tudo que existe para termos uma identidade, para sabermos quem nós somos mesmo, fixarmos no mundo quem nós somos? Quero que vocês abram o primeiro texto em 1 de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a pergunta é: eu devo realmente ser contra tudo aquilo que fazem? Ou eu devo ser um grande líder político ou alguém de influência, famoso, para realmente ter uma identidade própria? Ou Deus já me confere uma identidade por meio do sacrifício de Jesus e da fé em Jesus Cristo? Já tenho uma identidade maravilhosa, uma identidade distinta do mundo. Nós vemos aqui na Bíblia que nós já temos. Inclusive, não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar, o povo judeu, era um povo que seguia os ensinamentos judaicos desde Moisés e Abraão. Eles tinham muito orgulho dessa posição de povo escolhido de Deus. Então eles até, às vezes, pareciam um pouco altivos, assim, orgulhosos de serem os escolhidos. Nesse versículo aqui, a Bíblia nos coloca que não são mais os judeus apenas que são o povo escolhido, mas somos nós. E nós, como povo escolhido, nós que temos fé no Filho de Deus, em Jesus, nós somos geração eleita, nós somos sacerdócio real, somos aqueles que podem falar com Deus, como sacerdotes antigamente eram os únicos que podiam. Somos nação santa, povo escolhido de Deus, para anunciar as grandezas, as coisas incríveis que Deus faz na vida das pessoas, daquele que nos chamou, que foi Jesus, das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, não precisamos nos rebelar, não precisamos querer ser pessoas assim de impacto que seja, na verdade, queremos ser pessoas de impacto, mas em termos cristãos, mas não precisamos ser pessoas rebeldes, assim, transgressoras das normas, aquelas pessoas que fazem as coisas erradas, para termos uma identidade própria, para não sermos definidos pelo que os outros querem que sejamos. Não, a gente pode ser dentro da fé de Jesus, dentro do exercício do cristianismo, porque nós fomos eleitos para isso. Outro versículo que fala sobre isso, sobre essa questão da identidade própria, está em 2ª carta de Pedro 1, de 3 a 4, que diz assim: como está transcrito na apostila, eu vou ler aqui mesmo da apostila. Seu divino poder, poder de Deus, nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade. Piedade é fazer o bem, é ter amor pelo próximo. Por meio do
pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Por intermédio dessas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. Em algumas Bíblias está causada pelo desejo. Então, que a gente percebe que esses grupos, esses adolescentes, esses jovens que tentam quebrar todas as regras e impactar o mundo de uma maneira agressiva, com violência muitas vezes, ou com coisas erradas, porque eles querem ter uma identidade própria, querem ser vistos de uma maneira diferente, eles acabam seguindo os próprios desejos e as emoções do coração. Muitas vezes, e talvez vocês já tenham ouvido, que os filmes ou as pessoas falam assim, siga aquilo que o coração diz para vocês fazerem. Ouça o seu coração, como se o coração humano fosse algo bom, naturalmente. Mas a gente vê, inclusive queria que vocês abrissem também, Jeremias, livro de Jeremias lá no Antigo Testamento, capítulo 17, versículo 9, que diz assim: o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato quanto é mal? Só Deus que sabe quanto é mal. O versículo seguinte, vocês podem continuar lendo aí, diz isso, que só Deus conhece o coração humano. Então, voltando ali para 2 de Pedro 1, 3 a 4, que ele diz que Deus nos deu grandes promessas, nos tornou participantes da natureza divina, nos deu essa identidade para que fugíssemos da corrupção do mundo, ou seja, dessa tentativa de transgredir regras, de quebrar paradigmas, de ser diferente de uma maneira ruim, mas que na verdade são causados por desejos do coração humano que nós não devemos obedecer. Nós devemos nos guiar pela identidade de Jesus, pela identidade de Cristo, que nos faz diferente já de tudo que o mundo passa para a gente ser, como a gente costuma ver nas outras lições. Então, quero que vocês respondam as perguntas aqui da apostila. Quem é você, no sentido de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, participante da natureza divina. E comentem ali também o que o povo de Deus... qual é o propósito do povo de Deus, o que o povo de Deus é chamado a fazer. E também se você acredita que as suas emoções ou sentimentos, a gente já viu aqui em Jeremias que não, né? Mas que suas emoções, sentimentos, seus amigos ou outra coisa podem te dar algo ou te acrescentar algo que Deus já não tenha dado. Se a gente deve seguir conforme os nossos desejos do nosso coração. Beleza? Então, e a letra de hoje que eu prometi para vocês, para o acróstico depois no final, é a letra C, de coração. No sentido de não devemos nos guiar pelo que o nosso coração diz. Letra C de coração. Então é isso, galera. Peço que vocês orem, peçam que Deus aplique isso na vida de vocês e que a gente comentem aqui o nome, o ano, o que mais chamou mais atenção sobre esse treinamento, para que voltemos aqui no próximo treinamento, beleza? Valeu!